rádio que ouve você. Pode comemorar. Pode comemorar. Oi, eu sou o Ivan Oliveira, trabalho na Rádio São Francisco há 14 anos, atualmente como locutor, mas iniciei na emissora como repórter, inicialmente através de um projeto, que a direção na época tinha, que era de um repórter diferenciado, que acompanhasse basicamente a área pastoral, já que eu vinha de um grupo de pastoral, E assim a gente ingressou na emissora, dia 14 de fevereiro de 2005, e nós cobríamos durante a semana e até nos finais de semana os eventos que ocorriam na cidade em relação às atividades de pastoral. Todas as pastorais do santuário, da paróquia, das comunidades, nós éramos convidados, inclusive, a participar de encontros e de eventos, e nós fazíamos as reportagens para ao longo da semana serem veiculadas na emissora. Nós fazíamos sempre laboratórios, então nós, quando tínhamos um tempo no decorrer da semana ou nos finais de semana, nós íamos para a emissora, para o estúdio de gravação, e nós fazíamos laboratório. Nós gravávamos a nossa voz, fazendo o estereotipo do profissional de rádio, sempre focando na leitura, na dicção, trabalhando sempre essa questão da postura de voz, da imposição, E nesse processo nós fomos amadurecendo no dia a dia dos trabalhos e tudo, e nós sempre estávamos à disposição, estamos sempre à disposição da emissora para aquilo que ela necessita de fato, Então, havendo a necessidade de um repórter para atuar numa outra área, seja social, política ou policial, nós estávamos sempre ali à disposição. Apesar de que nós tínhamos as nossas áreas, mas todos os profissionais sempre tiveram gabarito e respaldo para atuar nas demais áreas. E assim, saindo da área religiosa, eu passei um tempo trabalhando na área social e política da cidade, e houve a necessidade de cobrir a área policial. Então, passei 2 anos trabalhando nessa área, onde também aprendi bastante e amadureci dentro do jornalismo da emissora, porque é preciso, de fato, um crivo avaliativo nas reportagens, um cuidado da forma de como você vai veicular esse material. Então, foi diante esse laboratório que houve um amadurecimento, um crescimento profissional, e aí a rádio observando, a direção observando esse amadurecimento, ia nos oferecendo áreas que exigia dos profissionais e exige dos profissionais um cuidado maior, uma lapidação maior da forma de como se era produzido as reportagens na época. Então a gente fazia a produção de áudio, redação, e posteriormente, em comunhão com os locutores, veiculávamos as reportagens, e quando não, fazíamos ao vivo. Agora, nesse processo, aí um crivo maior, uma avaliação maior da emissora, porque você só entrava ao vivo quando de fato você tinha segurança e dicção para que o ouvinte compreendesse de fato aquilo que você queria transmitir na reportagem. Então, esse amadurecimento veio de fato nesse processo de acompanhar no laboratório, de acompanhar em reportagens a priori de menor porte, e posteriormente fomos evoluindo para uma reportagem de maior porte, que no caso de todos, acredito que a maioria das emissoras trabalham nesse sentido, como crivo avaliativo de maior porte, uma área policial, por conta do cuidado que tem que se ter. Guardo muitas memórias, inclusive dizer que quando ingressei na emissora, em 2005, eu vinha de um momento muito delicado na minha vida, que foi a perda da minha mãe. Então a Rádio São Francisco tornou-se naquele momento um refúgio, e foi bastante acolhedora, porque nós tínhamos uma relação muito próxima com os colegas. Então a rádio, nesse sentido, ela foi preenchendo aquele vazio, no sentido de estar presente com os colegas nos encontros, nas formações, nas reuniões de pauta,
E nesse processo nós fomos também encontrando histórias que ia fazendo com que a gente refletia mais sobre a vida, nós íamos amadurecendo espiritualmente também nesse sentido, porque em final de 2009 para início de 2010, por exemplo, isso foi bastante marcante. Estava chegando à tarde na emissora e começou a chover muito forte, choveu muito forte e a emissora começou a ser alagada, né? E toda a cidade estava sofrendo com as chuvas nessa tarde, né? Então, de pronto, eu e outros colegas fomos para a rua, na chuva, e nós nos deparamos com muitas dificuldades, de famílias que tiveram casas que caíram por conta da chuva, de pessoas que se machucaram, né? De residências, né? que teve parte da casa comprometida, e nós, enquanto profissionais de comunicação, nós estávamos ali para cobrir o evento, mas não tinha como não se emocionar com as histórias, né? Então, foi um momento muito forte, né, no período que eu passei na Rádio São Francisco, foi esse, né? Assim como outros momentos também, que são muitos de fato, né? Que não dá para recordar agora tudo no momento, mas esse foi muito forte, porque a gente vê as pessoas naquela situação e não poder fazer muito além daquilo que a gente já está fazendo, que é de mostrar através do rádio, né, o acontecido. Muito embora, por meio dessa comunicação criteriosa, a Rádio São Francisco acabou ajudando muitas pessoas, que o ouvinte, sabendo do ocorrido, acabavam sendo solidários àquelas famílias, aquelas pessoas, e acabavam de alguma maneira também ajudando, né? Então isso é bastante marcante na nossa profissão. Em 2012, março de 2012, né, eu trabalhei durante o dia e à tarde resolvi viajar para Fortaleza, e lá fui sair com um irmão de motocicleta. Eu estava na garupa e acabou que um outro rapaz também, uma outra motocicleta, colidiu contra nós dois, né? E nós fomos socorridos de imediato para o IJF em Fortaleza, e lá eu sofri um trauma no membro inferior direito, do qual 3 dias depois, isso foi dia 17, então 3 dias depois, 17 de março de 2012, os médicos tiveram de fazer uma amputação de emergência, né, no meu membro inferior direito, na minha perna direita. Isso porque eu fui acometido por uma infecção que estava se generalizando e a perna tinha perdido vascularização, não tinha mais vascularização. Então, para tentar salvar a minha vida, foi preciso fazer essa amputação. E nesse período, eu já tinha os meus 2 filhos e minha esposa, né, e foram realmente uma força para mim. Agora, nesse processo, a emissora e os colegas que compõem a emissora, a Rádio São Francisco de Canindé, foram muito importantes, porque quando você passa por um trauma desse, você acredita que não vai conseguir mais voltar ao trabalho, à sociedade, como antes, né? Produzir e trabalhar. Só que a rádio, ela me acolheu da mesma forma que me acolheu desde o começo, 2005. Em 2012, eu passei um tempo em casa, me recuperando, um pouco em Fortaleza, um pouco em Canindé. Mas em 2013, né, voltamos às atividades de locução, de produção de textos e trabalhando com edição de áudio também. Então isso foi me ajudando bastante. Agora, no processo da minha recuperação, a Rádio São Francisco foi um suporte, sabe? Porque naquilo que eu necessitei para me restabelecer, das idas e vindas para Fortaleza, por conta do processo de recuperação e cuidado, a rádio me deu um apoio, um suporte, sabe, grandioso. E, sobretudo, a moral, o companheirismo, o carinho dos colegas para comigo na época. Isso foi marcante demais. E a Rádio São Francisco hoje, ela faz parte da minha história de vida e familiar, porque a minha esposa eu conheci por ocasião de um evento, inclusive, que a rádio realizou em 2007,
Era um aniversário da emissora e a rádio precisava de secretárias para acolher as pessoas que iam para o evento. E a emissora convidou a minha esposa para trabalhar nesse dia, na verdade uma noite, né, recepcionando os convidados. E nessa noite nós começamos a nossa ligação, a ficar mais próximos. Ela, apesar de morar no mesmo bairro, nós não tínhamos tanto contato. E daí para frente nós ingressamos num relacionamento muito bacana e hoje constituímos, né, temos uma família bonita, sou casado com ela e a Rádio São Francisco também teve influência nesse sentido, né? Então, veja, a rádio, ela desde 2005 tem constituído na minha vida um amparato muito forte, né? Como se fosse de fato um pedestal, um apoio, um suporte, né, para tudo que eu realizei até hoje, né? A Rádio São Francisco teve influência. O interessante da Rádio São Francisco, da direção do Corpo Rádio São Francisco, é o incentivo e a motivação que ela te dá para a formação. Então hoje boa parte dos profissionais da emissora são formados. Eu, por exemplo, tenho 2 formações e tudo isso graças à Rádio São Francisco, porque ela, ao mesmo tempo em que ela te dá oportunidade para estudar, ela te incentiva, como por exemplo, te dando uma carga horária extra para que você possa usá-la na universidade, para que você possa estudar, né? E não descontando da sua folha de pagamento ou sequer cobrando que você pague de uma outra forma os dias ou as horas que você tirou para estudar, para ir para a universidade, né? Esse incentivo que ela dá para os profissionais se gabaritarem, né? E é algo que na atualidade é bastante presente quando nas discussões acadêmicas, né? Por exemplo, os alunos que são de classe baixa, né? Os alunos que são pobres, que não estão nas universidades. Onde estão esses alunos? Estão trabalhando, sustentando a família, não tem tempo para estudar. E a Rádio São Francisco não. Ela diz assim, olha, aqui é importante a gente se dedicar à emissora, mas é importante também a sua formação e sobretudo a formação humana, além da formação profissional. E isso eu só tenho que agradecer à Rádio São Francisco. Ao longo desse tempo todo, ela tem me dado muito mais, além do que eu acredito que eu mereça. É muito interessante que quando você está no estúdio ou quando você está na rua fazendo reportagem, você não tem a dimensão de onde você está chegando, quem está te ouvindo, não é? Então, essa experiência do acidente que ocorreu comigo em 2012 me fez refletir bastante a dimensão que nós alcançamos enquanto rádio, enquanto comunicadores. Essa dimensão se deu exatamente por conta da quantidade de pessoas que iam na minha residência, da quantidade de pessoas que viam na emissora, das cartas, dos telefonemas, de pessoas que diziam, olha Ivan, estou torcendo por você, fiz promessa por você, por sua recuperação. Os próprios colegas que me relatavam a quantidade de pessoas que ligavam aqui para os programas dizendo que estavam rezando, estavam torcendo, fazendo promessa para mim. Então, a Rádio São Francisco, ela tem de fato essa relação com o ouvinte muito amistosa. Não é à toa que é a rádio que ouve você hoje, né? Porque de fato aqui o ouvinte se encontra, né? O ouvinte se encontra com o locutor, com os repórteres, com todos que contribuem para a Rádio São Francisco através desse retorno, desse feedback, através de cartas, de telefonemas, agora pelo WhatsApp, né? Mas na época foi muito interessante e foi muito bom, gostoso e motivador saber que nós temos esse feedback, esse retorno positivo dos ouvintes, das pessoas que acompanham a Rádio São Francisco. Bom, durante todo esse tempo, a Rádio São Francisco foi de fato uma mãe para mim. Quero agradecer à Rádio São Francisco por existir na minha vida. Que Deus abençoe a todos os profissionais que compõem a Rádio São Francisco, que abençoe a todos os ouvintes que acompanham todos os dias a Rádio São Francisco. Nesses 30 anos, todos estão, de fato, de parabéns. Parabéns, Rádio São Francisco, parabéns, profissionais da Rádio São Francisco, parabéns a você, ouvinte da Rádio São Francisco. Rádio São Francisco, de caminho.